Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas do curso Edificando Famílias Saudáveis. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, esta é a nossa aula número 10, do nosso curso Edificando Famílias Saudáveis, e hoje nós vamos dar continuidade, então, sobre esse tema que diz respeito à vida sexual do casal, Então, eu disse para vocês que nós vamos tratar deste tema em 3 aulas. Já o fizemos na aula passada, na aula 9, Vamos falar hoje na aula 10 e vamos concluir na próxima aula, a aula 11, com a permissão de Deus. Muito bem, gente. Então, na aula passada, só lembrando, que a gente está se baseando no livro Sua Família Pode Ser Melhor, do pastor Jaime Kemp. Eu estou aqui me baseando em um capítulo cujo título é Sexo do Ponto de Vista de Deus, O título do capítulo é esse, Sexo do Ponto de Vista de Deus, tá? E na aula passada eu disse para vocês que nesse capítulo, depois de uma introdução que ele faz aqui, ele propõe para a gente 5 proposições, tá certo? 5 proposições. Então, na aula passada nós falamos 2 destas 5 proposições e hoje nós vamos aqui, com a permissão de Deus, falar as outras 3, tá? Então, as 2 primeiras que nós falamos na aula passada, só para a gente relembrar, para a gente retomar aqui na sequência, no contexto, foram as seguintes proposições. A primeira é sexo, privilégio para os casados, Então, nós argumentamos aqui que o ato sexual é um privilégio para os casados, É um ato que deve ser desfrutado no casamento, Nem antes do casamento e nem fora do casamento, tá? Depois nós também falamos a segunda proposição. Nós vimos que o sexo é uma forma, ou é a forma de gerar filhos. Então, o sexo ele é destinado, entre outros propósitos, O sexo é destinado para a procriação, para a geração de filhos, tá? E foi aí que nós paramos, Então, hoje eu vou começar aqui do terceiro ponto, ou da terceira proposição aqui do pastor Jaime Kemp, em que ele argumenta que o sexo também é um meio, uma maneira de comunicação do casal, tá? Lembre-se que nós tivemos uma aula aqui, sobre a questão da comunicação no lar, A comunicação verbal, a comunicação não verbal, Mas nós queremos hoje então argumentar que o sexo, perdão, gente, que o sexo também é um meio, é uma forma de comunicação, do casal, tá? Então veja, o nosso autor ele diz aqui o seguinte: o ato conjugal foi designado por Deus para providenciar um meio de expressar a profunda unidade entre o casal, tá? Então, um meio, uma maneira, um caminho, vamos dizer assim, para expressar unidade, entre o casal. O sexo no casamento, ele é comunicativo, É uma forma de comunicação, porque há uma comunicação de espírito quando há a união dos corpos, existe uma comunhão de espírito quando há a união dos corpos, Então, esse é o ideal, quando um casal se une,
em um ato sexual é que haja essa comunhão de espírito, tá certo? Por isso que o sexo, do ponto de vista de Deus, ele deve ser praticado apenas no casamento. Por quê? Porque é no casamento, com o compromisso, né, do casamento, que você pode obter essa comunhão de espírito entre os dois corpos, né, entre o homem e a mulher. Imagina um homem que procura uma prostituta, por exemplo, né, para se satisfazer ali apenas sexualmente, muitas vezes, né, a maioria esmagadora das vezes nem conhece aquela prostituta. Simplesmente, né, para o carro ali numa rua onde estão sendo oferecidos serviços sexuais, contrata ali uma prostituta, né, que entra no carro da pessoa, vai até um motel e transa ali e acabou, né? Que comunhão houve de espírito aí? Nenhuma, né? Porque não há um envolvimento emocional nesse caso, tá certo? Então, o sexo do ponto de vista de Deus, por isso que a gente diz, não é para ser desfrutado no casamento, porque é só no contexto do casamento que o casal vai obter essa comunhão de espírito, né? Quando ocorre a união dos corpos, tá? Ah, então, seguindo aqui, é a intimidade proveniente da experiência de tornar-se uma só carne. No plano de Deus, o sexo foi designado para providenciar uma revelação total do amado, né? Então, veja, o sexo como um meio de comunicação, como a gente está falando aqui, é a intimidade que é proveniente da experiência de os dois se tornarem uma só carne, né? Uma unidade total de pensamento, né? De alma, de espírito, de corpos, tá certo? E no plano de Deus, então, o sexo ele foi designado para providenciar uma revelação total do amado, né? Ou seja, vamos imaginar aqui um casal que se conhece, né, antes de se casar. Então, um jovem moço, uma jovem mulher, eles se conhecem, eles começam a se namorar e começam a desenvolver ali um relacionamento de namoro, né, depois vai para o noivado, né? Você veja, nesse processo de namoro, de noivado, o casal vai se conhecendo, né? Vai conhecendo o temperamento um do outro, os gostos um do outro, né? Enfim, vão conhecendo as afinidades que eles têm, etc e tal. E quando então ocorre dos dois se casarem, aí é que deve ocorrer então a revelação plena, né? Porque de acordo com a vontade de Deus, o sexo só deve ocorrer no casamento, tá? Então, se esse casal que eu estou aqui imaginando, eles obedecerem à palavra de Deus e deixarem para terem a sua primeira experiência sexual apenas depois do casamento, então nesse momento em que o casal depois de se casar começa a praticar o ato sexual, aí é que se dá a plena comunicação e o pleno conhecimento e a plena revelação mesmo da pessoa amada, né? Quer dizer, alcança-se o ápice aí, tá certo? Por isso que o autor diz aqui que no plano de Deus o sexo foi designado, né? Foi designado, tem o propósito de providenciar uma revelação total do amado, da pessoa amada, né? Até porque ali no momento da relação sexual, se, né, como eu estou falando, se foram seguidos os passos que a Bíblia nos orienta, é naquele momento, pela primeira vez, que o casal vai olhar um para o outro, né, na sua nudez, tá certo? É a primeira vez que um vai se descobrir para o outro, vai tirar, né, a sua roupa e vai mostrar toda a sua intimidade e vai então entrar naquele ato conjugal, naquele ato sexual em que consuma-se então o ápice da comunhão daquele casal, tá certo? Bom, muito bem, vamos seguir aqui. Quando o casal dá de suas energias, sentimentos
e afeições num relacionamento físico, marido e mulher experimentam uma comunicação íntima, né? Então é o que a gente está falando, né? Tá vendo? Então, uma vez casados, né? Quando o casal, então, se envolve na intimidade sexual, então quando o casal se envolve, né, compartilhando suas energias, sentimentos e afeições num relacionamento íntimo, num relacionamento sexual, o marido e a mulher, nesse momento, experimentam uma comunicação íntima, né? É o ápice da comunicação do casal. O relacionamento sexual é o ápice, né? É o clímax, né, da comunicação de um casal, né? E cada vez que um casal comprometido através do amor conjugal tem uma relação física, está celebrando a experiência de uma só carne, né? Então, ele está se referindo aqui àquele versículo lá de Gênesis que diz, né? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, cada vez, né? Todas as vezes, cada vez que um casal comprometido, não é um relacionamento aí de ficar, né? Como hoje em dia existe essa moda de ficar, né? Muitas vezes a pessoa conhece, né? A mulher, o rapaz conhece ali, se conhecem numa noite aí de balada, e da balada já saem para um motel, né? E já consumam ali o ato sexual, né? Sem nenhum tipo de comprometimento, né? Sem nenhum tipo de compromisso. Mas o autor aqui ele está dizendo o seguinte: cada vez que um casal comprometido, né? Que tem compromisso um com o outro, cada vez que esse casal tem uma relação física, né, através do amor conjugal, então esse casal está celebrando essa experiência de se tornar uma só carne, conforme é relatado no texto bíblico ali no livro de Gênesis, né? Então veja, gente, o ato conjugal, né, o relacionamento sexual de um casal, não é somente um ato físico, mas também emocional e espiritual. Esse é o sexo do ponto de vista de Deus. Por isso que um relacionamento casual, né, seja de um homem que procura uma prostituta, seja de um casal de jovens que saem de uma balada e vão para um motel, isso daí não tem como haver envolvimento emocional e nem mesmo espiritual. Não tem como, né? Porque é uma coisa casual, é uma coisa pontual, é uma coisa sem compromisso, sem comprometimento, né? Mas o ato conjugal, né, dentro dos padrões de Deus, dentro do propósito de Deus, não é somente um ato físico, onde dois corpos se unem ali, é mais do que isso, né? O ato físico, o ato conjugal, ele é também emocional, porque envolve as emoções de ambos, e até mesmo espiritual, porque une os espíritos de ambos, de marido e mulher. Então veja como o ato sexual foi planejado por Deus realmente para ser o ponto alto, né? O clímax, o ápice da comunicação do casal, tá certo? É muito interessante isso aqui, né? Muito bem, gente, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, o quarto tópico aqui, ou a quarta proposição, né, é que o sexo também tem como propósito o prazer conjugal, gente. Então veja, quais são os propósitos de Deus em relação ao sexo, né? Primeiro, né, a gente pode dizer que o sexo ele foi criado por Deus, ele foi idealizado por Deus para que fosse uma maneira de procriação, tá? Depois nós vimos também que o sexo é uma maneira de comunicação, tá? E agora nós vamos ver que o sexo ele é também uma expressão de prazer conjugal, né? E aqui é muito importante a gente falar sobre esse ponto, por quê? Porque tem muita gente que acha, né, que o sexo ele serve só para procriar, né?
Infelizmente, até algumas igrejas, né, falam isso, ensinam esse tipo de coisa, que o sexo no casamento ele só serve para uma finalidade, para procriar, para gerar filhos, para mais nada, né? E nós vamos ver aqui biblicamente que o sexo ele também foi criado por Deus para que o casal tenha prazer, prazer sexual, prazer na relação sexual, né? O Jaime aqui ele até conta uma história interessante. Ele diz que certa vez uma jovem, né, procurou ele. Por quê? Porque essa jovem ela estava noiva, né? Ela estava noiva e já se preparando para o casamento, pelo que eu entendi aqui no texto. Então, né, quando um casal já está noivo, né, que está prestes a se casar, obviamente eles vão esperar o casamento para ter o seu ato sexual, mas conversam, né, sobre coisas um pouco mais profundas, mais íntimas, né? E esse casal noivo, então, estava divergindo nessa questão. Por quê? Porque o noivo entendia que o sexo também tinha o propósito de servir como prazer, né? Como um objetivo de alcançar o prazer conjugal, né? O prazer sexual. E a menina noiva achava que não, né? Que não. Por quê? Por que ela pensava dessa maneira? Porque ele diz aqui, né? Essa noiva, essa mulher, procurou então o pastor Jaime e disse para ele: olha, Jaime, quando eu era criança, quando eu era garota, a minha mãe me ensinou que o sexo é sujo e deve ser apenas para gerar filhos. E que para a mulher, né, para a mulher casada, o sexo é uma cruz, né, um peso que precisa ser carregado durante os anos de casamento. Filha, a mãe dizia para essa jovem, filha, aguente firme, leve a sua cruz e Deus lhe dará forças, né? Então veja, essa menina que estava noiva, ela tinha sido, infelizmente, né, mal orientada pela mãe quanto a essa questão de sexualidade, né? A mãe ensinou para ela que sexo era uma coisa suja, era uma coisa que nem agradava a Deus, que talvez estivesse fora do plano de Deus. Era um peso, uma cruz que ela ia ter que carregar a vida inteira no relacionamento conjugal. Então, essa jovem estava com dificuldade, por quê? Porque ela não conseguia enxergar o sexo como um propósito de Deus também para que o casal obtenha prazer sexual dentro do casamento, né? Ela não conseguia enxergar isso aqui, tá certo? E, olha, gente, essa história que ele conta aqui não deve ser uma história rara, né? Ou única. Devem existir outras situações assim, né? Então, às vezes, um casal recém-casado, né, tem dificuldades nessa área sexual, demora para se adaptar, né? Claro que quando um casal se casa, existe o tempo, né, de adaptação. Nem sempre a primeira relação sexual vai ser uma maravilha, né? Porque aquele casal tá se conhecendo, né? Principalmente se casaram virgens, então não tiveram nunca uma experiência sexual. Começa um processo de adaptação nessa área sexual, tá certo? Mas muitos demoram para se adaptar, né? E na verdade muitos nem conseguem se adaptar, né? Há casais que passam anos e não conseguiram se adaptar nessa área sexual. Muitas vezes isso acontece, né, por consequência de uma visão distorcida da sexualidade, né? Às vezes, ou a noiva ou o noivo receberam informações totalmente erradas, totalmente antibíblicas, né? Seja em um extremo ou em outro extremo, né? Seja imaginando que o sexo é uma coisa suja, como esse exemplo que ele dá aqui, ou seja, de repente achando que
vai entrar no casamento e vai ter né, uma relação ali como se fosse a relação de duas pessoas que estão doentes, né? Que vem o sexo no outro extremo, né? Tá certo? No outro extremo. Então, gente, é isso. Nós vamos terminar esse áudio aqui. Na sequência, nós voltamos e continuamos falando do assunto. Aula 10, áudio 2. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, né, nessa proposição do sexo como prazer conjugal, né, prazer sexual, com o propósito de trazer prazer sexual para o casal, né? Então, veja, a Bíblia é abundantemente clara ao dizer que Deus designou o sexo para ser também um meio de prazer, não apenas para procriar, não apenas para se comunicar, mas para que o casal tenha prazer sexual, tá? E a Bíblia, como ele diz aqui, o Jaime diz, é abundante, né, nesse assunto, é abundantemente clara, né, ao dizer que Deus planejou, né, a sexualidade para ser um meio de prazer também. Os escritores da Bíblia, usando às vezes uma linguagem poética, descrevem os órgãos genitais, os impulsos, energias e desejos sexuais, né? Você vai encontrar isso muito no livro de Provérbios e no livro de Cantares de Salomão, tá? No livro de Provérbios, a gente vai ler aqui um texto de Provérbios agora. Nós não vamos ler Cantares, né? Mas depois eu te desafio a ler o livro de Cantares. O livro de Cantares na Bíblia, gente, é um livro romântico, vamos dizer assim, né? O livro de Cantares, ele celebra o amor de um homem com uma mulher. E, inclusive, no livro de Cantares, existem muitas expressões poéticas que estão mesmo descrevendo órgãos genitais, né? Impulsos do casal, energias e desejos sexuais, tá? Então, fica aí uma lição de casa, né, para quem quiser depois ler. É claro que o livro de Cantares ele foi escrito numa linguagem da época, né, uma linguagem poética, e as figuras poéticas da época elas eram, né, diferentes das figuras poéticas que nós temos hoje, né? Mas, enfim, tá lá, né? Depois, se você quiser, leia lá o livro de Cantares e você vai ver que ali está se celebrando então o amor de um homem com uma mulher e até o amor erótico mesmo, né? O amor erótico de um homem com uma mulher, tá? Bom, mas nós vamos se basear aqui em Provérbios capítulo 5, tá? Provérbios capítulo 5, gente. Inclusive eu quero deixar aqui uma dica para quem está ouvindo essa aula, que é o curso, né, que Deus me permitiu gravar, o curso anterior a este, que é o curso Sabedoria Prática para a Vida, né? Então, por exemplo, esse capítulo 5 de Provérbios que eu vou comentar aqui, nós temos no curso de Sabedoria Prática para a Vida uma aula inteira só para esse capítulo 5 aqui, que se não me engano é a aula 6, tá? Quem quiser, quem tiver interesse depois, dá uma olhadinha, tá no meu canal do YouTube, tá? Sabedoria Prática para a Vida, aula 6, ok? Que você vai ter uma exposição inteira, completa, do capítulo 5 do livro de Provérbios, que nós vamos citar aqui rapidamente nessa aula hoje, tá bom? Então veja, nesse capítulo 5 de Provérbios, o autor ali, ele exorta sobre os perigos da mulher adúltera, tá? E exalta as delícias da expressão sexual com a esposa, tá? Então, ali em Provérbios 5, é como se um pai estivesse falando com o filho. É como se o pai estivesse aconselhando um filho, não é, para que o filho tomasse cuidado com os perigos da mulher adúltera, tá?
Esse é o contexto ali de Provérbios 5. Eu não vou ler aqui, gente, todos os versículos, porque senão vai ficar muito longo aqui a nossa aula, né? Muito longa. Mas depois você leia lá. Então, o texto lá de Provérbios 5 é a exortação de um pai ao seu filho, para que o filho tome muito cuidado com os perigos da mulher adúltera, né? Que está cheia de mulher adúltera por aí hoje em dia, infelizmente, né, gente? E muito mais hoje em dia, né? Nos nossos dias, muito mais do que em tempos passados, né? Muitas mulheres, e a gente não está falando de prostituta, a gente está falando de mulheres adúlteras, né? Mulheres que realmente simplesmente estão querendo um caso, né? Um caso com um homem, muitas vezes nem se importam se o homem é casado, né? Às vezes até fazem questão de que seja com um homem casado, enfim. Então, o texto bíblico lá de Provérbios, ele é muito atual, porque ele é uma exortação, né, quanto aos perigos da mulher adúltera. E, em contrapartida, o texto lá exalta as delícias da expressão sexual com a esposa. Então, esse pai que está aconselhando o filho em Provérbios 5, ele tanto adverte quanto aos perigos da mulher adúltera, como ele incentiva o filho a sim, a se satisfazer sexualmente, mas com a sua esposa, né? Ele não está aconselhando o filho a não se satisfazer sexualmente de forma nenhuma. Ele está falando, toma cuidado com a adúltera, mas lembre-se que você tem uma esposa na sua casa com a qual você pode e deve se satisfazer sexualmente. Você pode e deve desfrutar de prazer conjugal com a sua esposa, né? Então veja, eu vou aqui ler algumas partes aqui do livro. Então, olha, o Jaime Kemp aqui, primeiro ele cita algumas partes, né, da primeira parte, né, alguns versículos, vamos dizer assim, algumas frases da primeira parte do capítulo 5, né, quando o pai está falando para o filho ter cuidado, né, cuidado. Então, olha, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, né, quer dizer, passa longe, né. Passa longe, não brinca com fogo. Se você brincar com fogo, você vai terminar se queimando, né? Passa longe, né? Até aqui o Jaime diz, que mensagem atual, né? Outra frase aqui, né, do texto bíblico. Afasta-te do seu caminho, né, do caminho da mulher adúltera. Afasta-te do seu caminho, para não dares o vigor da tua juventude a uma estranha, nem os teus anos a cruéis, né? Porque depois, muitas vezes, até no texto lá dá essa impressão, né? Porque às vezes uma pessoa, um homem, por exemplo, arruma um filho fora do casamento, né? Você deve conhecer algum caso assim, né? Geralmente acontece isso com os homens, né? Tem um caso extraconjugal, aí a pessoa, a amante, fica grávida e nasce um filho fora do casamento. Mesmo a pessoa estando casada, tem um filho fora do casamento, né? Não é incomum você conhecer casos assim. E aí essa pessoa, né, esse homem, além de ter de sustentar a sua esposa e os seus filhos, ainda tem que dar parte do seu sustento para aquela criança, né? Porque tem que dar pensão para aquela criança, para aquela mãe, né? Então, é isso, né? O texto lá de Provérbios fala tudo isso, né? Para que os homens tomem cuidado, né? E até diz o seguinte, filho, se não obedeceres às minhas palavras, lamentarás no fim da tua vida, né? Se você não der ouvido ao que eu estou te falando aqui e rapar fora da mulher adúltera, você vai lamentar no fim da tua vida, você vai se arrepender profundamente dos seus caminhos errados, né? Mas aí já vai ser tarde demais. Aí não vai ter como mudar, não vai ter como consertar isso, né? E aí essa pessoa vai dizer como aborreci o ensino, né? E desprezou o meu coração a disciplina, né? Como
aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, né? Então, o Jaime até comenta aqui, quantas pessoas olham para trás e gostariam de apagar essas experiências amargas da vida, né? Então, o pai aqui nesse texto de Provérbios 5, o pai fala tudo isso a seu filho para que ele possa contrastar, né, esse procedimento com as delícias e prazeres da relação física no plano de Deus. Então, eu vou repetir essa frase aqui. Então, no texto de Provérbios 5, o pai, ele está falando todas essas coisas, ele está exortando o seu filho para que esse pai possa fazer um contraste entre esse procedimento errado de procurar uma mulher adúltera e o procedimento certo de usufruir dos prazeres da relação íntima, da relação sexual com a esposa, né? Ou seja, dentro do plano de Deus, tá? E ao chegar nesse ponto, então, o texto lá de Provérbios 5 diz o seguinte, né? Então o pai fala para o filho o seguinte, olha, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, né? Então, o autor lá, aos Provérbios, o autor de Provérbios, melhor dizendo, ele usa uma linguagem figurada aqui, né? Na primeira parte do capítulo é bem claro, né? Tipo, olha, cuidado com a mulher adúltera, né? Não passe nem perto da casa dela, rapa fora, né? Se afaste. E ao invés de ir atrás da mulher adúltera, bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Né? O que o texto quer dizer com isso? Ou seja, você deve se satisfazer com a sua esposa. Bebe água da tua própria cisterna. Você tem uma cisterna dentro da tua casa, você tem água para se satisfazer, não é? Figuradamente falando. Então, bebe água da tua própria cisterna. Né? Ou seja, você tem que se satisfazer com a sua esposa. Né? Então, nesse texto aqui de Provérbios 5, Deus está dizendo que o prazer sexual se encontra na própria casa, com o seu próprio marido e com sua própria esposa. Né? A gente tem que ficar muito atento aqui, né, gente, nessa parte. Né? Todos nós somos tentados, né? Homens e mulheres, todos são tentados nessa área, tá certo? Então nós temos que vigiar muito, né? Pedir muito a graça de Deus e procurar trabalhar para que o nosso casamento seja um casamento saudável, né? Para que não sejamos tentados, né? A buscar a satisfação em outras fontes, né? Que nós possamos beber a água da nossa própria cisterna, né? E das correntes do nosso próprio poço, tá certo? Muito bem. E aí o texto continua dizendo, né? O texto não para aí, o texto de Provérbios 5 continua dizendo, e seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então olha o que esse pai tá aconselhando o seu filho, né? Ele está falando aqui, seja bendito para esse filho que o manancial dele era a esposa dele, né? Você não tenta se satisfazer com outras mulheres, se satisfaça no teu manancial. Você tem um manancial de amor, de prazer dentro da sua casa, que é a sua esposa. Então, seja bendito o teu manancial e alegra-te, olha o que diz o texto bíblico, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Né? Você tem que ter alegria sexual, prazer sexual com a mulher da tua mocidade, tá certo? Então, veja, até o Jaime Kemp comenta aqui o seguinte, essa é uma expressão de alegria, gozo e prazer, né? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, é uma expressão de alegria, de gozo e prazer. Não se refere a uma cruz, né? Que a mulher tem de carregar, algo que ela tem de aguentar, como aquele exemplo que ele cita nas páginas anteriores aqui. Gente, o ato sexual entre marido e mulher não é uma cruz que um dos dois tenha que carregar, não é uma cruz que a mulher tem que carregar, um peso, um fardo que ela tem que aguentar, não.
né? A mulher precisa ter prazer sexual dentro do casamento com seu marido, né? E o marido precisa ajudar a mulher nesse processo. Eu vou falar mais disso na sequência aqui, tá? Então, às vezes, algumas mulheres não conseguem, né, desfrutar prazer sexual por causa da insensibilidade do marido, tá certo? A gente vai falar daqui a pouco aqui, né? Mas o plano de Deus, gente, é que tanto o marido quanto a esposa desfrutem de prazer, né, sexual, tá certo? É aquilo que nós chamamos de orgasmo, né? O orgasmo, né? É o ápice do prazer sexual, tá? Por que que Deus criou o homem e a mulher com a capacidade de alcançar o orgasmo sexual, né? Se Deus criou o homem e a mulher com essa capacidade, então Deus, no plano de Deus, dentro dos parâmetros de Deus, é a vontade de Deus que homem e mulher alcancem o prazer sexual, o orgasmo, desde que dentro dos parâmetros e dos propósitos de Deus, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que a gente vai dizer agora, né? Então ele diz aqui que o relacionamento sexual deve ser uma experiência de alegria e profunda satisfação, tá? E aí o texto bíblico, gente, lá em Provérbios 5, voltando a Provérbios 5, ainda diz assim, ó, o pai ainda está aconselhando o filho dele, saciem-te os seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, né? Então é isso que ele está falando, ao invés de você procurar a adúltera, que você se sacie nos seios da tua mulher. Olha, veja como o texto bíblico aqui é contundente, né? Tá dizendo aqui que o marido deve se saciar nos seios da sua esposa em todo tempo, né? E deve se embriagar com as carícias da esposa, gente. Olha aqui, né? Então, a ideia aqui, né, conforme o nosso autor aqui, essa expressão até, né, embriaga-te sempre com as carícias da sua esposa, essa palavra, ela tem a ideia de ficar intoxicado ou extasiado, né? E o que é que leva a êxtase, vamos dizer, das carícias, né? É a relação sexual, né? Quando homem e mulher, marido e esposa, começam a se acariciar mutuamente, né? De forma mais íntima, né? Isso leva a um êxtase, que é o clímax, que né, o prazer sexual, tá certo? Então veja, seguindo aqui, o êxtase de um no braço do outro não é nada mais, nada menos do que uma expressão de prazer, gozo e alegria, tá? E aqui ele encerra, né, o Jaime encerra essa parte aqui do sexo como prazer conjugal, ele encerra dizendo o seguinte: o livro de Cantares de Salomão é uma expressão do amor físico de duas pessoas que se amam muito, né? Então eu já tinha falado isso para vocês. O livro de Cantares é uma expressão do amor físico de duas pessoas que se amam muito. Sim, a nossa sexualidade também foi criada para o prazer e alegria do casal. Não só para procriar, mas também para o prazer. Foi criada para o prazer. É importante que o casal desenvolva uma mentalidade saudável sobre este setor tão importante da vida, né? Então, para que um casal seja feliz, gente, seja plenamente feliz no casamento, né? É muito importante que esse casal tenha uma mentalidade saudável, uma mentalidade equilibrada sobre essa questão da sexualidade, né? Então, qualquer tipo de mentalidade extrema, né, seja achando que o sexo é sujo, né, é uma coisa que é só para procriação, ou seja,
achando que no casamento marido e mulher vão se relacionar como um casal de filme pornográfico, né, que é o outro extremo, né? Então é errado, né? É o equilíbrio, né, que precisa ser encontrado. Então é importante que o casal desenvolva uma mentalidade saudável, né, equilibrada sobre esse aspecto tão importante da vida do casal, que é o aspecto da sexualidade, né, que é a vida sexual do casal, ok? Então, seguimos no próximo áudio. Aula 10, áudio 3 agora. Muito bem, então vamos para o último, né? A última proposição aqui do Jaime Kemp, tá? Então, só relembrando, a primeira, sexo, privilégio para os casados. Segunda, sexo para procriar. Terceiro, sexo como meio de comunicação. Quarto, sexo como fonte de prazer conjugal, né? E quinto, sexo como experiência de se doar, tá? Sexo como uma experiência de se doar para o seu parceiro, para o seu esposo, para a sua esposa, tá certo? Muito bem, então veja, o amor eros é o amor sexual no casamento. Então a gente tem algumas falou aqui, eu acredito que nós já falamos em alguma aula passada sobre a palavra ágape, né? O amor ágape, né? Que é aquele amor que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que o apóstolo Paulo escreve ali, tá? O amor ágape, né? O amor de Deus, o amor verdadeiro, né? Mas a gente tem também na língua original a palavra eros, e daí vem o termo erótico, erotismo, né? Enfim, que a gente usa na nossa língua portuguesa, tá? Então, o amor eros é o amor sexual no casamento, tá? E isso é importante, né? Esse amor erótico, ele também é importante no casamento, sem dúvida nenhuma. Mas esse tipo de amor erótico, ele precisa ser permeado pelo amor ágape, né? Por aquele amor lá de 1 Coríntios 13, que diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o que ele está dizendo aqui é que a relação sexual do casal, ela envolve o amor eros, mas precisa ser envolvido principalmente também pelo amor ágape, né? Porque se o amor ágape não estiver presente, até mesmo no momento ali do ato sexual, então o casal vai ter dificuldades para se adaptar nessa área sexual, tá certo? Então ele até diz aqui que quando o relacionamento é governado pelo amor ágape, qualquer problema no relacionamento físico será superado, né? Porque existem muitos casais, às vezes com muitos anos de casado, que ainda tem problema no relacionamento físico, no relacionamento físico, né? No relacionamento sexual do casal, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando o relacionamento ele é governado, quando ele for governado, né, mais do que pelo amor eros, que ele for governado pelo amor ágape, então qualquer problema físico do casal nessa área vai ser superado, tá? Então aqui o nosso autor, ele traz de volta para a gente aqui aquele texto que a gente já falou na aula passada, que é 1 Coríntios capítulo 7, né? Então, o apóstolo Paulo, falando do relacionamento físico, do relacionamento sexual mesmo, do casal, o apóstolo Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele exorta o seguinte: não vos priveis um ao outro, né? Nós já falamos disso na semana passada, na aula passada. Não vos priveis um ao outro. Então, veja, diz aqui o Jaime, né? Não há lugar para o egoísmo no relacionamento físico, no casamento, né? Um dos grandes problemas aqui, na falta de adaptação, né?
de encaixe, vamos dizer assim, nessa área sexual, é o egoísmo, tá? E o egoísmo não tem nada a ver com amor ágape. Então, não há lugar para o egoísmo no relacionamento físico, no casamento. Esta ordem, né, de não vos priveis um ao outro, como está em 1 Coríntios 7, esta ordem é especialmente importante quando a tentação ao adultério está tão presente em nossa sociedade, né? A tentação do adultério, gente, está muito presente. Por isso, o casal não deve se privar um ao outro, né? Não devem se privar um ao outro nessa questão sexual. Diz aqui o autor, Satanás procura causar dificuldades, né? Lembrando que nós temos um inimigo, né, gente? E esse nosso adversário, ele procura causar dificuldades no relacionamento físico, a fim de aumentar a tentação que levará a alguma forma de promiscuidade, tá? Então, por isso que nós temos que estar atentos, né, às ordens, vamos dizer assim, às orientações bíblicas sobre o sexo do ponto de vista de Deus, né? Então, veja, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele reconhece a tentação na área da imoralidade sexual, né? Ele reconhece que tanto homens como mulheres, até mesmo casados, né, sofrem tentação na área da imoralidade sexual. Então o apóstolo aqui, ele está admitindo que o marido e a esposa têm necessidades sexuais e emocionais que devem ser satisfeitas no relacionamento conjugal, tá? O apóstolo Paulo, ele está, então, admitindo aqui que tanto o marido como a esposa possuem necessidades sexuais e até mesmo emocionais. E tais necessidades devem ser satisfeitas no contexto do casamento, né? E aí no versículo 4, né, de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá, gente? Aqui a gente está citando a Bíblia, né? A gente está citando a nossa base de autoridade para a nossa vida, a nossa regra de fé e conduta. Então, o que Paulo está dizendo neste versículo é que cada parte é responsável em colocar como prioridade as necessidades sexuais do outro, tá? Olha que frase forte, né? O Jaime Kemp diz aqui, o que Paulo está dizendo nesse versículo é que cada parte, né, tanto o marido como a esposa, cada parte é responsável em colocar como prioridade as necessidades sexuais do outro, tá? Em outras palavras, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa, né? É o que o texto diz, né? Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Tá certo? Muito bem. Agora, para que isso aconteça, não pode existir simplesmente, tão somente o amor eros, o amor erótico, e sim o amor ágape, né? O amor ágape. Aquele amor de 1 Coríntios 13, que é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor ágape também precisa permear até mesmo essa área do casamento, né? A área sexual, tá certo? Porque senão não vai, né? Vai ser difícil haver aí um encaixe, uma adaptação, uma felicidade nessa área sexual, tá, gente? Então veja, seguindo aqui, muitos cônjuges usam o sexo como uma arma para conseguir outras coisas no casamento, né? Então pode acontecer também, né, dos cônjuges aqui
né? E aqui, gente, eu vou falar tanto de falhas de homens como de mulheres, tá? De maridos e de esposas. Mas aqui, geralmente, não é? Talvez porque os maridos, eles sempre estão mais, né, dispostos para o ato sexual do que a mulher, até por uma constituição física diferente de homem e mulher, né? Então, às vezes, né, algumas mulheres podem usar o sexo como uma arma para conseguir outras coisas no casamento. Por isso, o apóstolo Paulo diz: não vos priveis um ao outro. E termina dizendo: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Quer dizer, vocês não devem se privar um ao outro para que Satanás, o nosso adversário, não vos tente por causa da incontinência, ou seja, por causa da falta de controle. E aí diz aqui o autor: quantas vezes o diabo consegue vitórias na vida de um casal por desobediência a esta ordem bem simples de Paulo. Né? Uma ordem simples. Não vos priveis um ao outro. Né? E quantas vezes o diabo termina conseguindo vitória na vida de um casal porque o casal desobedece esta ordem simples aqui, que o apóstolo Paulo ensinou ali em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Tá? E aí então, agora falando mais especificamente para os maridos, né? Também há uma necessidade de autocontrole, especialmente por parte do marido, em pelo menos 3 situações. Em 3 situações o marido precisa ter um autocontrole nessa área sexual. Primeira situação, o período um pouco antes e depois do nascimento de um filho, tá? Então, o período um pouco antes, tá, do parto, né? E um pouco depois do nascimento do filho. Aí o marido vai ter que exercer um autocontrole porque realmente vai ficar um pouco difícil, né, a relação sexual nesse período aí, tá? Outra situação em que o marido precisa ter autocontrole é no período menstrual da esposa, né? Então, geralmente, né, para mulheres que não têm esse período descontrolado, geralmente uma vez por mês, né? A mulher então tem o seu período menstrual, tá certo? Então o marido deve ter também um autocontrole aí. E um terceiro caso, que é, né, uma terceira situação, que é no caso de algum problema fisiológico da esposa, que então deve ser tratado e resolvido por um médico de confiança, né? Então aqui, no caso da esposa ter algum problema físico, né? Algum problema ginecológico, por exemplo, né? Então, nesse caso, de repente, a esposa... aqui é muito importante também, né, gente? Porque uma mulher que tem problemas nessa área, na área ginecológica, isso, se não for devidamente tratado, pode afetar também a felicidade sexual do casal, né? Então é importante aqui que as mulheres mantenham, né, essa parte em dia, né? Não só para a sua própria saúde, porque a gente sabe que, infelizmente, né, se certos problemas ginecológicos não forem tratados, né, devidamente e a tempo e constantemente, né, a mulher tem que estar sempre com esses exames em dia, enfim. Se isso não for tratado devidamente, pode até desencadear uma doença mais complicada. Então, a mulher deve se cuidar nessa área são íntima do casal, tá certo? Porque se a mulher está sempre com problema nessa área ginecológica, e em especial por negligência, né? Vai protelando, vai deixando, então isso pode causar também dificuldade aí no relacionamento conjugal do casal. Mas, né, se a mulher está passando por um problema assim, está se tratando, né, o marido muitas vezes vai ter que ter um autocontrole aqui, porque a mulher precisa, né, concluir de repente um tratamento, enfim, tá? Ok. E aí o Jaime, ele cita aqui também outras 2 situações, né? 2 situações, tanto de um lado como o outro, né? Tanto do lado do marido quanto do lado da esposa. Então,
por exemplo, ele diz aqui que certa vez um homem, né, um homem casado, falou para ele o seguinte: Jaime, eu estou enfrentando dificuldades com a minha esposa nesta área da minha vida, né, na área sexual. Quando ela percebe que eu quero ter relação sexual, ela arranja qualquer desculpa. Dor de cabeça, preocupações, dores menstruais, etc. E aí também ela me diz: querido, eu sinto que preciso ler a Bíblia e orar. Pode ir para a cama, que eu vou mais tarde, né? Então, ele fala aqui de mulheres que ficam arrumando sempre desculpas, né? Toda hora a mulher tem uma desculpa para dar para o marido para não ter um momento de intimidade sexual ali com o marido, tá certo? Então ele está dizendo aqui que o amor, né, o amor ágape, lembra? Não apenas o amor erótico, não apenas o amor eros, mas o amor ágape, ele é sensível às necessidades do parceiro, tá? E tem também o outro lado, né? O lado de esposas, ele diz aqui, de várias esposas que procuraram ele, né? O Jaime é um conselheiro nessa área conjugal, e ele diz que várias esposas procuraram ele dizendo o seguinte: Jaime, meu marido, ele me pega, ele me usa e ele me joga, né? Então, muitos maridos veem a esposa como um objeto apenas de prazer sexual, né? E por isso muitas esposas terminam encarando o ato sexual como um peso, né? Por que acontece isso, gente, do marido usar a esposa, né? Às vezes isso acontece por uma questão de ignorância por parte do marido, que não compreende que o período de despertamento da mulher para conseguir o orgasmo é bem mais longo do que o homem, tá? Então isso aqui é um ponto importantíssimo, né, no ato conjugal. O marido precisa entender que a mulher demora mais para alcançar o pico, né? Eu me lembro que eu fiz um curso, inclusive. Eu e a minha esposa, antes de nós nos casarmos, nós fizemos um curso com esse pastor Jaime Kemp, um curso presencial mesmo, né? Um curso de casais que ele deu e a gente participou. E eu lembro que ele usou uma ilustração, não está aqui no livro, mas eu lembro que ele usou uma ilustração que eu nunca mais esqueci, que o relacionamento conjugal, melhor dizendo, o relacionamento sexual, é como se marido e mulher estivessem subindo uma montanha juntos, tá? E os dois precisam alcançar o topo dessa montanha, né? Então imagina que o topo dessa montanha é o orgasmo, é o momento de prazer sexual, é o pico ali da montanha. Então, tanto o marido quanto a esposa precisam chegar lá no topo da montanha, só que o marido chega mais rápido e a esposa demora mais para chegar lá no pico, né? Porque o marido é como a gente, acho que eu já falei em aulas anteriores. O homem, ele já está pronto só pelo olhar ali, né? Só pelo olhar, né? Ele já fica excitado, tá certo? O homem já está pronto para, né? Me permita aqui, gente, a linguagem, né? Mas o homem já está pronto para a relação sexual, para inserir o órgão genital dele na mulher ali, para penetrar, ele já está ali pronto. Não é? Porque o homem, ele é assim, ele né, tem essa característica, tá? A mulher, não, a mulher precisa ser acariciada, precisa ser preparada, ela precisa, não é, ser ali cortejada, vamos dizer assim, para que ela chegue lá no pico da montanha, tá certo? Então, o homem sobe rápido a montanha, a mulher mais lentamente, ela vai subindo. Então, o homem precisa entender isso e ajudar a esposa, né, nesse sentido, né? Aliás, eu acredito que o prazer do homem na relação sexual, ele vai ser pleno quando não só ele desfrutou de prazer, mas quando ele conseguiu levar a sua esposa também ao prazer, né? Eu penso que é assim, né? O prazer do homem, ele vai ser pleno quando não só ele se satisfaz, mas quando ele consegue satisfazer a sua esposa também, né? A sua companheira, a sua esposa também naquele momento ali, tá? Então,
Jaime está dizendo aqui, né, que por que algumas mulheres reclamam que o marido as usa como um objeto sexual? Às vezes é porque o marido não tem esse entendimento, né? É ignorante quanto a isso, tá certo? Outras vezes é mesmo falta de paciência e falta de sensibilidade do marido para com a esposa, né? Então, para que você, marido que está me ouvindo, tenha uma vida sexual feliz com a sua esposa, né, é muito importante que você, né, seja sensível, né, seja paciente e ajude, né, a sua esposa e estimule a sua esposa, tá certo? Para que ela também chegue lá no alto da montanha, né? Senão só você vai se satisfazer, tá certo? Muito bem, seguindo aqui. Ah, ele diz também o seguinte, gente, que o período de esfriamento da esposa é mais vagaroso e, portanto, o homem não deve afastar-se dela logo, né? Então, assim como a mulher demora para subir e chegar no pico da montanha, ela também demora mais para descer, né? É uma característica feminina, tá? Homens e mulheres, cada um tem as suas próprias características. Então, o período de esfriamento da esposa é mais vagaroso e, portanto, o homem não deve afastar-se dela logo, porque, procedendo assim, ela pode sentir-se como um brinquedo, né? Como apenas um objeto do seu prazer. Então é muito importante para algumas mulheres que, após o ato sexual, o marido continue ali do lado dela, né? Junto, dando atenção, dando carinho, dando amor, abraçando talvez, tá certo? Porque assim a esposa não vai se sentir apenas como um objeto sexual, como um brinquedo de prazer do marido, né? Então, seguindo aqui, gente, vamos lá. Para a mulher, o ato conjugal é muito mais emocional do que para o homem, né? Ou seja, a mulher se envolve muito mais emocionalmente no ato sexual do que o homem, né? Ela se envolve muito mais emocionalmente do que o marido. Portanto, é importante manter um ambiente de amor, bondade, carinho e compreensão dentro do lar, não somente na hora do relacionamento físico, mas em todos os níveis de relacionamento, né? Então, assim, gente, não tem, para a mulher, não combina muito, sabe? O marido a maltrata o dia inteiro, xinga, briga, é estúpido, e depois à noite quer se satisfazer sexualmente com a esposa. Então, como alguns autores dizem, o ato sexual, que de repente acontece à noite, ele começa a ser preparado desde cedo, né? Com um tratamento digno para com a esposa, né? Sensibilidade, tá certo? Um ambiente de amor, de bondade, de carinho, de compreensão dentro do lar, né? Não somente na hora que o marido está interessado ali no relacionamento sexual, tá certo? Mas em todos os momentos, em todos os níveis, né? Se o marido trata bem a sua esposa, né? Trata a sua esposa como uma rainha, como uma princesa, né? Vamos dizer assim, se ele trata a sua esposa com dignidade, né? Com sensibilidade, isso vai facilitar muito para que o casal seja feliz também nessa área sexual, tá, gente? Já estamos terminando aqui, tá? Então, o nosso autor aqui, então, ele diz o seguinte, para fechar, né? Ele diz o seguinte: quando o casal compreende que o ato sexual é para duas pessoas que deixaram seus pais, uniram-se e tornaram-se uma só carne, e que esse ato sexual ele é comunicativo, né? Ele é uma expressão de comunicação, ele é um meio de gerar filhos, mas ele também é um meio de proporcionar prazer a ambos, né? Quando o casal tiver esse entendimento, será bem mais difícil para que o nosso adversário, o diabo, consiga vitória no relacionamento conjugal, né? Quando nós tivermos esse entendimento equilibrado, nós vamos fechar a porta para, né, qualquer ocasião para o nosso adversário, né? O casal que tem essa mentalidade não dá chance aos ataques do inimigo
nesta área, né? Então, o casal que tem essa mentalidade equilibrada aqui, ele não vai dar chance para os ataques do adversário nessa área. Ok, queridos? Então, terminamos aqui a nossa aula número 10. Na aula que vem nós vamos continuar, né, falando sobre esse tema da sexualidade do casal e vamos fechar então esse tema para, na sequência, seguir com outros temas relacionados à família, ao casamento. Então, é isso. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.